A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você esteja bem, que o poder de Deus, a unção de Deus e a graça de Deus renove a sua vida, renove a sua fé, renove a sua esperança. Sou o missionário Sérgio Nascimento, aqui do canal A Vida em Cristo, que eu trago sempre as temáticas que são extraídas da palavra de Deus, que vai fortalecer a sua fé, que vai abrir a sua visão espiritual e dar aquela firmeza e aquela sintonia maior nas coisas que são de Deus. Eu peço encarecidamente que, se você não for inscrito, você se inscreva, deixa um like lá, deixa aquele like, ativa o sino para as notificações, deixa um glória a Deus nos comentários, tá bom? E compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família essas coisas que são de Deus, que edificam a sua vida, tá bom? Se o vídeo ficar muito longo, tenha um pouquinho de paciência, porque é um vídeo de instrução, é um vídeo de orientação, é um vídeo de ensino que vai com certeza edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Amém? Eu vou ler aqui um texto. Após a leitura do texto, eu vou ler uma temática, vou dizer uma temática, e nós iremos conversar de uma temática e uma revelação muito profunda de Deus, do que Ele quer de nós. Amém? Eu vou ler um texto que está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, do 44 ao 48, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, o Deus Todo-Poderoso. Tá? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e as não aguardar, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas ele dá um alerta no 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará a humanidade no último dia. Amém? E esse versículo 48 é o que vai basear nossas conversas. Qual é o tema de hoje? Baseado no texto que eu li. O código escrito de Deus é a lei que julgará o mundo. O código escrito de Deus. Amém? Meus amados irmãos, nós vivemos a realidade desse mundo, né? Quando uma pessoa comete um crime, quando a pessoa comete uma infração, né? O que é que acontece? As autoridades já têm as leis, já têm os códigos, já têm as constituições, que elas vão reger a penalidade. Por exemplo, se a pessoa cometer um crime, aí vai lá no Código Penal, aí ele vai analisar, a autoridade vai analisar o que está escrito, e a pessoa será julgada pela penalidade do que já vem dizendo o que ele vai sofrer o dano, pelo crime que cometeu. Se nós cometemos infrações de trânsito, qual é a penalidade? A penalidade vai estar lá já escrita no Código de Trânsito. Ah, passou 50% ou 100% a mais da velocidade, aquele moído todinho, aquelas coisas. Então o que é que eu quero dizer? Seja um crime ou seja uma infração, existem os códigos já escritos que vão penalizar de acordo com a legislação. Da mesma forma, meu amado irmão, Deus, claro que os homens fizeram, foi Deus que orientou para que as pessoas tenham leis e tenham os códigos para a humanidade se reger. Tá? Está escrito na palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou de toda a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o alerta que eu quero dar é que a gente precisa, é necessário nós observarmos o que está escrito na palavra de Deus. Porque o fato apenas de dizer uma crença, eu creio em Deus, isso não vai mover o coração de Deus, e Deus não vai simplesmente aceitar dizer apenas que crê nele. Mas precisa observar o seu código que é a Bíblia. Porque a própria palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, tá?
1 Samuel 15, 22. Porque na verdade, irmãos, é como um pai que dá uma ordem ao filho, dá uma ordem, vai dando ordem. Se o filho não obedece aquelas ordens que são justas, digamos dessa forma, que são para ensino, para educação, ele é um rebelde. Então, da mesma forma o que está escrito na palavra de Deus, Deus como sendo o nosso pai, ele não quer que a gente diga apenas que ele existe, mas que obedeça o que está escrito na sua palavra. É importante, meus amados irmãos, a gente conhecer e ter o conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia, na verdade, é a vontade de Deus escrita. Deus tem a sua vontade, Deus tem o plano para a humanidade, de como a humanidade vai adorá-lo e vai se conduzir, e ele deixou toda a sua vontade escrita na sua palavra, e a vontade de Deus é boa, perfeita, justa e agradável, tá? E os seus decretos são decretos retos e são decretos justos. A palavra de Deus lá em João 8,47, justamente o próprio Jesus está dizendo que quem ouve e quem escutar a palavra de Deus é de Deus. Claro que não é apenas o fato de ouvir, eu acho linda a palavra de Deus, eu acho lindo os versículos, mas o escutar é justamente dar crédito e trazer para a sua vida e colocar em prática. Escutar a palavra de Deus não é apenas um mero ato de exercício cognitivo, intelectual, mas um ato de fé que se manifesta na obediência. O servo de Deus, ele deverá se conduzir de acordo com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, como o versículo 12:48 diz, Jesus ele deixou o seu evangelho, ele deixou as suas orientações, ele deixou como o ser humano deveria se conduzir, primeiro na adoração ao Todo-Poderoso e a ele mesmo, que Jesus e o Pai são um só, João 10:30, ele deixou o seu evangelho para que a gente pudesse ter um código de conduta do reino de Deus. Se você ler Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, são códigos de conduta nas relações humanas, a código de conduta no reino de Deus. Porque Deus sabia que não podia deixar os homens simplesmente livres. E é esta palavra que vai servir de base para que Deus olhe cada pessoa e diga: ei, eu deixei a minha lei escrita. Não era só o fato de dizer que eu sou lindo, mas era o fato de observar a minha lei. O fato é que os homens julgam os homens através do código, como eu disse, existe o código penal, o código criminal, para que quando comete crime seja condenado de acordo com o crime que cometeu, de acordo com o que está escrito. As transgressões, as infrações, elas vão ser colocadas de acordo com o que já está escrito. Tá certo? Então é por isso que nós precisamos nos comunicar. Tudo, meus amados irmãos, tudo nessa vida, o que vale é o que está escrito. De boca, de fala, de boca só beijo, meu amado irmão. É por isso que você tem que se ligar. Eu preciso se ligar, você precisa se ligar, porque o julgamento de Deus vai ser de acordo com o código de Deus. Deus não vai pegar as constituições do país. Claro que tem países que baseou, como os Estados Unidos, baseou a sua constituição na palavra de Deus, para tentar ser mais justa, para tentar ser mais rígida com criminosos, mas para tentar ser de acordo, mais próximo à vontade do Senhor. Tudo tem que estar escrito, se ligue. Por exemplo, se você, para ter uma casa e um terreno, para dizer que é seu, só tem um jeito: ele precisa estar registrado. Precisa estar escrito, você tem que ter uma escritura. Precisa estar escriturado. Você está se ligando no que eu estou dizendo? Não é o fato apenas de falar, Deus é lindo, Jesus é lindo, mas é o que está escrito, é o que vai reger a minha vida, o que está escrito é o que vai reger a sua vida, e o que está escrito é que vai servir de base para o julgamento de Deus. Por isso que eu preciso observar a palavra, por isso que eu preciso amar a palavra, por isso que eu preciso crescer no conhecimento dessa palavra. Entenda, o pecado já é uma afronta a Deus. Os pecadores já estão separados e destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Entendeu? Nós já somos transgressores diante da santidade, da bondade e da verdade de Deus. O pecado nos distanciou de Deus.
E ele deixou a sua palavra tanto para salvação, mas como para julgamento. Porque ele vai deixar toda a sua vontade no que está escrito na palavra de Deus. Meus amados irmãos, todo julgamento justo é de acordo com uma legislação. Não é pelo achismo, eu acho que não é. Está escrito desta forma. Por isso que existe o curso de direito. Por isso que existem advogados, né? Porque os advogados vão defender de acordo com o que está escrito nas leis, né? Porque o achismo não vai valer de nada. Amados irmãos, amados amigos, achismos não vão valer de nada. Você precisa saber o que está escrito e precisa saber a vontade de Deus escrita e lutar para trazer essa vontade de Deus para a sua vida. Repito, uma crença não vai salvar, uma crença. A obediência aos decretos de Deus e a sua palavra é que vão nos aproximar de Deus. Deus deixou o seu código de conduta, Deus deixou a sua Constituição. A Constituição de Deus é a Bíblia. Eu preciso saber o que está escrito, porque ela vai me reger, ela vai me guiar, ela vai me orientar e ela que vai servir a Deus do julgamento das pessoas. Ela é a carta magna. Por que, meus amados irmãos, as coisas precisam ser escritas e divulgadas? Como a palavra de Deus precisou ser escrita e precisou ser divulgada? Primeiro, meus amados irmãos, porque para as pessoas terem conhecimento. As pessoas só vão ter conhecimento, claro, ouvindo, mas precisa estar escrita para que a gente possa conhecer. E outra coisa, para as pessoas não terem desculpa. Porque no mundo é um mundo de malandro, a malandragem, a preguiça e a incredulidade. Aí as pessoas vão dizer, mas eu não sabia. Aí Deus deixou tudo escrito e não vai ter desculpa. Você está me entendendo? Você está ligado no que eu estou dizendo? Não vai ter desculpa. Não, Deus, eu não ouvi, não. Não, Deus, eu não sabia. Deus disse, não, eu já deixei escrito faz milhares de anos. E você não se atentou para o que está escrito na minha palavra. Meus amados irmãos, Deus não está preocupado em a gente dizer lindo, lindo, lindo és. Deus não está preocupado se você gosta de louvores, se você acha lindo, mas se você não cumpre nada do que está escrito na palavra. Deus não está interessado apenas em você cantar louvores para Ele, não. De achar lindo as músicas, de colocar versículos apenas, não. É importante cantar louvores, é importante achar os louvores a Deus, mas isso não é nada, é o mínimo do mínimo do mínimo. Ele quer que você conheça a sua palavra, conheça a sua palavra e obedeça. Imagina um patrão que contrata você, mas às vezes o patrão pode ser até uma pessoa educada e simpática, mas ele não está se importando se você acha ele agradável, simpático ou chato. Ele quer que você faça as coisas de acordo com as regras lá da fábrica, com as regras lá da companhia, da empresa. Ele quer que você cumpra o que está escrito de diretrizes e de missão para a empresa. Ele não quer saber se você acha bonito, não. Ele quer saber se você obedeça. Tá? Porque se um patrão você for, por mais talvez que você admire ele, se você não obedecer, vai ser demitido. Porque você precisa cumprir o que está no padrão e nas regras da empresa. Deus não vai se emocionar apenas, como eu disse, com louvores, com frases, não. A Bíblia diz no Salmo 51, coração quebrantado, um espírito quebrantado, Deus não despreza. Quer dizer, já é o fato da humildade. Esse mundo arrogante, esse mundo prepotente, esse mundo das pessoas cheias de si, quando a pessoa tem um coração quebrantado, já é um sinal de que ele ouviu a voz de Deus e quebrantou-se e se humilhou na presença do Senhor. Deus não vai modificar, não vai adaptar a sua palavra para atender às paixões nem às loucuras deste mundo. Tá? Eu vou repetir. Deus não vai adaptar, não vai ser maleável. Deus não vai modificar a sua palavra, como já está escrita há milhares de anos, para atender às paixões e às loucuras da humanidade, não. Tá certo? Então, ele vai cumprir o que está escrito. Tá certo? E quando a humanidade chegar diante de Deus, ele vai dizer, olha, eu deixei escrito aqui, tá? Eu deixei escrito para que você obedeça ou desobedeça. Medita, observe, entenda e corrija a sua rota em direção a Deus. Amados irmãos, eu vou dizer algumas verdades bíblicas
algumas verdades bíblicas que vão contra os ensinos do mundo. Mas nós, como servos de Deus, precisamos falar das verdades bíblicas. Jesus disse, se você conhecer a verdade vai libertar você. Já está escrito. Existem verdades bíblicas de que a gente precisa trazer para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes as verdades bíblicas a gente vai encontrar oposição, às vezes vai encontrar as pessoas meio de cara feia, mas a verdade precisa ser dita. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma, é a verdade que dá uma vida espiritual diferente. Meus amados irmãos, Deus não vai adaptar mais a sua palavra. Está escrito, eu vou dizer umas verdades bíblicas, tá? Que vai de contra aos ensinos do mundo e vai de contra aos achismos. Deus deixou escrito e ele não vai mudar. Não terás outros deuses diante de mim, nem prestarás culto a outros deuses. Eu sou o Senhor. Está escrito lá em Êxodo 20, capítulo 20, do 1 a 7, leia. Tá? Ele não aceita dividir a sua glória e adoração com ninguém. Isaías 42, 8. Deus não aceita o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de João Batista. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. E obviamente quem adora Jesus Cristo está adorando o Deus Criador, porque está escrito em João 10:30, Jesus disse, eu e o Pai somos um, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. A Bíblia, irmãos, Deus condena o adultério, tá? E adultério é causa de muita morte, de muito problema ainda. Mas Deus condena sim. Quando ele diz não matarás, não seja falso, testemunho, não fique enganando, é porque existe um espírito de fazer só maldade. De fazer só maldade. Entendeu? Então o cara já está disposto a só fazer o que não presta, só está disposto a matar, só está disposto a adulterar, só está disposto a falsificar tudo, só está disposto a engano, mas ele já deixou escrito, mude, transforme. Está escrito, não existe nenhum outro meio de salvação. Não existe, irmãos, meio de salvação a não ser por Jesus Cristo, tá? Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado, o qual importa que sejamos salvos, apenas o nome de Jesus Cristo está escrito, tá certo? E a palavra de Deus diz, para que eu encontre a salvação, Jesus disse, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida nesta vida vai perder, mas qualquer um que por amor de mim abrir mão da sua vida, ele se salvará. Abrir mão, não, é a renunciar muita coisa desse mundo, tá certo? Porque que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque qualquer um dessa geração que se envergonhar das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória. Ninguém pode se salvar por obras. Não adianta, você não vai ser salvo por fazer caridade. Ninguém vai ser salvo porque cobriu um nu, porque fez um gesto carinhoso. Não, na verdade é assim. Nós somos salvos por meio da fé e pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. E como nós somos salvos? Nós nos transformamos em pessoas melhores que têm a consciência de compartilhar. É diferente. Eu me salvo pela fé e pela graça, confessando Jesus como Senhor e Salvador, tá? Confessando Ele como Senhor e Salvador, e assim eu vou fazendo e frutificando em boas obras. Deus não aceita, não entende, nem revoga o que está escrito. Deus não será maleável com relacionamentos amorosos de todo jeito. O mundo pode dizer que você é livre. Você é livre para você, perdoe a expressão, levar para a cama quem você quiser, tá? Gente, bicho, o que você quiser levar, aí você faça da sua vida o que você quiser. Mas só que Deus não vai aceitar adaptações. Jesus, tá? Jesus fez seu primeiro milagre, sabe aonde? Num casamento. Jesus fez seu primeiro milagre no casamento de acordo com o que já estava escrito na palavra dele mesmo. Gênesis 2:24 diz, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Então Jesus, de acordo com Gênesis 2:24, ele foi fazer um milagre num casamento de acordo com o que já está escrito na palavra de Deus.
Reconheça, nós somos nós somos pecadores, a humanidade precisa reconhecer pecadores e se esforçar para sair da condição de pecador perdido. A Bíblia diz, está escrito, Romanos 3:23, toda a humanidade que já nasceu está separado da glória de Deus por causa do pecado. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso do Salvador. Preciso de Jesus. Eu preciso trazer o Espírito Santo para mim. A revelação espiritual da palavra de Deus só através do Espírito Santo de Deus, como está escrito em Atos 2. Arrependei-vos dos seus pecados, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Efésios 1:13 diz que quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente crê na palavra de Deus, aí a gente traz o Espírito Santo para nós e a gente começa a conhecer de fato a palavra de Deus. Existe céu e inferno, irmão. Eu estou dizendo as verdades bíblicas. Jesus, ele falou de céu, ele disse, em verdade, disse ao ladrão, em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Está escrito em Lucas 23:3. Paulo falou, por isso mesmo nós estamos aguardando e aspirando ser revestido de habitação celestial. É o céu, 2 Coríntios 5:2. Jesus falou que existia inferno. Ele disse aos fariseus, serpentes, raças de víboras, como escaparás da condenação do inferno? Mateus 23:23. Tá? Aí lá da parábola de Lázaro e o rico, no inferno, entretanto, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Meus amados irmãos, outra verdade bíblica, a ligação entre a terra e os céus só por meio de Jesus Cristo, tá? Está escrito em 1 Timóteo 1 que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outra verdade bíblica você precisa conhecer, só se morre uma vez. Tá? Está escrito na palavra de Deus, ou você crê ou você não crê, mas Deus ele irá cobrar do que está escrito. Está escrito lá em Hebreus 9:27, diz, e assim como aos homens está ordenado morrer só uma vez, vindo depois do juízo, Hebreus 9:27. Não se morre 2, 3 vezes, só se morre uma vez. Jesus vai voltar. Hebreus 9:28, Mateus 24:14 diz que se verá o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. Amém? Jesus vai voltar. Ele julgará os vivos e os mortos. Eu vou ler, meus amados irmãos, esse versículo aqui, para você entender que Jesus veio salvar, tá? Mas só que ele vai ser o juiz de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim, e este ressuscitou Deus no terceiro dia, Atos 10:40 em diante, tá? E concebeu que fosse manifesto. O 42 diz, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Você está me entendendo, meu amado irmão? É forte. São verdades bíblicas que estão escritas na palavra de Deus. A salvação é uma atitude de fé. Tá? A salvação é uma atitude de fé escrita na palavra de Deus, que tem que se arrepender dos seus pecados. A primeira frase que Jesus disse foi: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Creia no que está escrito, creia na voz do Senhor. Confessando Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares e com o coração crês que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a vida eterna. Então eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não é apenas dizer que Ele existe, não é apenas dizer que Ele é lindo, que os louvores são lindos. Não, irmão. Eu preciso, amigo e amiga, confessar Jesus como Senhor e Salvador para encontrar a salvação e receber o dom do Espírito Santo. Para finalizar, irmão, já indo para o final, Deus não vai entender a desobediência, tá? Ele não vai adaptar mais a sua palavra. E como eu li, Jesus ele disse em João 12:48, o texto básico que eu li, as pessoas serão julgadas não porque apenas descreram, mas porque desobedeceram o que está escrito. É a própria palavra de Deus que será o código de Deus para julgar o mundo.
Tá certo? Então, meus amados irmãos, Deus não vai adaptar nada do que já está escrito. Tá certo? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu encerro com João 17:17. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se nós queremos andar na verdade, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, vamos observar o que está escrito, porque esse é o código de Deus que irá julgar o mundo. Está salvando ainda até Jesus voltar, mas quando Jesus voltar, essa palavra será fechada e será usada para julgar toda a humanidade. Tá bom, meus amados irmãos? Então reflita bem, medite bem, peça a Deus a orientação, busque o conhecimento da palavra e busque trazer ela para a sua vida. Eu sei, irmão, nós não vamos ser perfeitos e Deus sabe disso enquanto nós estivermos aqui, mas nós estamos nos modificando e pedindo a Deus que cada vez mais o que está escrito na sua palavra faça parte da nossa vida e que um dia nós estaremos com o Salvador, não apenas porque dizer que ele é lindo, mas porque a gente lutou para obedecer o que está escrito. Deus abençoe, tá bom? Fica na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.